Paz e graça do Senhor Jesus. Estou aqui querendo passar algo que Deus tem falado ao meu coração. Eu estava estudando Salmo 91, né, que a pastora Márcia tinha pregado. Só que ontem Deus foi e falou a respeito de Ageu 2. E eu fiquei incomodada com aquilo, dei uma lida, não estudei, dei só uma lida. E falei, amanhã eu vou fazer aquilo que está no coração de Deus. Eu não quero fazer algo assim da minha parte, mas sim da parte de Deus. Aí fomos tomar um café agora à tarde e a Jaqueline virou para mim e falou assim, mãe, depois leia Ageu 2. Aí eu falei para ela, tudo que eu queria escutar, porque eu não tinha certeza, né? Porque infelizmente a gente, ser humano, acaba duvidando daquilo que Deus está falando com a gente acha que é da nossa cabeça, mas não era. Era mesmo, eu acredito que era realmente a palavra que Deus gostaria que eu falasse. Então vou estar lendo aqui Ageu, mas antes eu quero estar passando o que eu comecei no início, né, disso tudo. Quando começou esse negócio de impedir as pessoas de estarem saindo, de estar indo às igrejas. Aí eu fiquei incomodada com aquilo, achei aquilo, gente, a igreja ser proibida de abrir, isso está muito estranho. Mas vamos esperar ver no que vai dar. Aí até falei para o Erivaldo assim, não, acho que as igrejas que têm 100 membros em diante é que vai estar parando. Aí o Erivaldo até falou, não, Simone, todas as igrejas. Aí tá bom. Aí passou uns 2, 3 dias, né? Depois dessa situação, aí o Diego me liga, me falando que ele estava passando muito mal, aí falou os sintomas e ele fez um teste virtual. Através desse teste virtual, deu que ele estava assim com a suspeita de que fosse coronavírus. Aí no dia seguinte de manhã ele pegou, a primeira coisa que ele fez foi ir para o hospital. E chegando lá, realmente, todos os sintomas para corona, né? E está esperando o resultado. Na hora que ele me deu essa notícia que realmente era, né? Que foi o laudo lá que eles deram para ele, né? Que seria corona. Ainda falaram para ele, vamos esperar o resultado do exame, mas tudo indica que você está realmente com coronavírus. Aí quando ele me falou, eu comecei a chorar, porque na minha cabeça, né, eu não coloquei Deus na frente, a verdade é essa. Eu comecei a chorar e pronto, meu filho vai morrer, só vinha isso na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, né? Meu filho vai morrer, e Jaqueline e Erivaldo falando ali que eu não me desesperasse, que eu tinha que confiar em Deus. E foi isso, né? Aí eu peguei, dei uma parada e comecei dali. Foi até bom, porque eu vim assim orando, como orar por orar, né? Na verdade. Aí daquele dia em diante, eu comecei a tirar um tempo com Deus, porque eu falei, não, isso está errado, meu filho precisa da minha oração. A mulher tem que estar sempre em oração. E eu sempre fui uma mulher de oração, mas de um tempo para cá eu oro sim, mas não com aquele fervor, com aquela vontade de estar orando. Aí falei com Jaqueline que ia começar a orar naquele dia. Desculpa. Aí comecei a orar. Não só pelo meu filho, mas por ele, por toda a nossa família. E também pela igreja e pela nação, né? Porque essa situação tá trazendo muito transtorno, muita confusão no meio das pessoas, não somente no meio dos governantes, mas até mesmo dentro das casas, porque acaba aquele convívio ali o dia todo, não tem o que fazer, acaba as pessoas se estressando, se aborrecendo, e eu achei que aquilo não era o certo. Aí comecei a orar desse dia para cá.
nessa parte foi ótimo, né? Porque eu voltei a orar, a tirar meu tempo com Deus, o que eu já não faço há muito tempo. Como eu falei, orar, nunca deixei de orar, mas não como deveria. Então é isso. Aí eu tô só mostrando, colocando essa situação para mostrar que, apesar de ser uma situação ruim, nesse ponto foi bom para mim, né? Que eu voltei, eu acordei. E é onde nós temos que ver que realmente esse é um tempo da igreja acordar, a igreja voltar a ser igreja, a orar pelas pessoas, a se colocar na brecha pelas vidas. Nós temos que buscar em Deus a solução para esses problemas. Nós temos que colocar como igreja, esquecer o título da igreja A, da igreja B. Nós temos que esquecer isso, nós temos que lembrar, igreja somos nós, não é o local. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então nós, sejamos de onde for, nós temos que levantar um clamor e entregar essa nação nas mãos de Deus. Temos que entregar os governantes nas mãos de Deus e temos que entender que é um tempo de Deus fazer uma limpeza nas nossas casas, limpeza no meio do povo de Deus e limpeza no meio desse povo dos governantes. Nós precisamos dessa limpeza, precisamos acabar com essa corrupção e é através dessa situação, é através das nossas vidas, das nossas orações, que eu creio que tudo isso vai passar e vamos ter um tempo melhor, em nome de Jesus, amém? Vou estar agora passando o que eu queria passar, né, que é falar de Ageu. Ageu 2, vou estar lendo aqui um pouco. Desculpa que eu não sei mexer com esse negócio de vídeo, de internet. Então, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, Sealtiel, governador de Judá, e Josué, me perdi aqui, peraí, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Quer dizer, a primeira casa, como viu a primeira casa, e como vedes agora. É o que eu entendi assim, que tudo está acontecendo para que a igreja entenda que é tempo de parar, de preocupar com coisas banais, e sim, a igreja se levantar e se preocupar com as pessoas que necessitam, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que precisam do alimento, as pessoas que precisam da nossa oração. Essa é a segunda casa, eu creio, é o tempo, o novo, onde Deus vai estar usando as nossas vidas para estar abençoando o povo dele. Então, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, para que todo o povo da terra venha se esforçar. Diz o Senhor: e trabalhai, porque eu sou convosco.
Temos que entender isso, que Deus é com toda essa situação, Deus é convosco, é com todos nós. Diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e meu espírito permanece no meio de vós. Não temas, não temos que temer. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes respondem: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar na alguma coisa, tocar na alguma destas coisas, ficará ela imunda? É uma pergunta, né? E os sacerdotes responderam dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo: assim é este povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde estes dias em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedesse estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira e a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esses dias vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala
Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios. Até aqui que eu queria falar. Aí eu creio que assim, é Deus mostrando que ele vai destruir esses reinos, esses governantes que estão ali mesmo a fim de corrupção, que estão ali para querer ser mais que o presidente. Não somente os governantes, mas também no meio do povo de Deus, que são líderes que às vezes querem te pisar, querem te passar a perna, querem fazer coisas que não é do agrado de Deus. E eu estou vendo que esse tempo é isso que Deus quer, uma mudança para melhor. Ele vai mudar. Vamos crer e vamos nos pegar firme na palavra de Deus. Vamos buscar mais a Deus. Vamos interceder pelas nossas famílias, pelo nosso lar, pelos nossos maridos. Temos que cuidar da nossa casa, temos que mudar as nossas atitudes. Eu falo por mim, porque eu sei que eu tenho que mudar muito, eu tenho deixado muito a desejar, mas eu tenho visto isso, que eu preciso de mudança. Nós precisamos mudar. Esta nação vai ser toda do Senhor Jesus. Nós temos que crer e temos que profetizar. Nesses dias eu tenho falado muito com Deus, eu tenho clamado muito a Ele, pedido muito mesmo, não somente pela minha vida, pela vida da minha família, não somente pela igreja do Senhor, mas por toda esta nação. E eu creio, eu pedi a Deus para que tirasse aquela dor, aquele sentimento ruim que eu estava tendo por conta do meu filho estar acometido dessa doença, né? Com esse vírus no corpo dele, né? Mas eu creio, eu estava fazendo da maneira errada. Eu tenho que profetizar, eu tenho que mudar. Se lá o médico falou que tem tudo para ser o Covid-19, né? Eu falo o contrário, porque eu sou uma serva de Deus. Hoje eu entendo que eu tenho que mudar, assim como Deus curou o meu pulmão daquela enfermidade que eu tive. Eu creio, e era uma enfermidade que era crônica, ela não sairia mais de mim. Eu iria tomar remédio pro resto da minha vida, e Deus me curou já perdi até as contas de quantas vezes Deus me curou, mas eu creio que meu filho não tem nada. No dia 3, eu vou colocar no grupo da igreja, eu vou colocar para vocês que o meu filho não tem, foi apenas um resfriado, porque é assim que eu tenho declarado dentro do meu lar, eu tenho colocado na vida dos meus filhos, eu tenho profetizado na vida deles. Como também eu tenho falado muito a respeito daquela passagem de Moisés, onde os hebreus, né, ungiram os ombrais de suas casas. Assim eu tenho declarado os ombrais das nossas casas, da casa de todos da igreja, das nossas famílias, que Deus tem ungido os ombrais de todos nós, e nada vai nos alcançar. Como a palavra diz, 10 cairá ao meu lado, né? E 10, eu agora não estou lembrada direito, desculpa, irmãos, mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, que vocês possam ter entendido. E como eu falei, eu não sei mexer muito bem, não sei mexer nada, né, com a internet, mas eu creio que a palavra foi para abençoar cada um de nós e que tenha chegado com amor no coração de vocês, como eu tenho certeza que chegou com amor no coração de Deus. Amém.